Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui novamente. Eu gostaria de fazer uma pequena observação numa situação. Semana passada eu assisti um vídeo de um pastor batista, Ed René Kivitz, onde ele faz uma declaração de que ele havia sido expulso. Essa é a palavra. Foi excluído, ele foi expulso da comissão de pastores, alguma coisa relacionada a isso. Por conta, óbvio, de uma declaração que ele fez. Ano passado ele gravou um vídeo falando sobre a Bíblia tem que ser atualizada, né? Cartas vivas para um mundo novo, né? Alguma coisa do tipo. Está na internet, você pode pesquisar. E muita gente, muito crente, muito religioso, veio a público e chamou ele de herege, chamou ele de uma série de coisas. Que esse cara é um herege porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ser atualizada, e esse blá 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 todo. É evidente que quem conhece as Escrituras, quem conhece de história, sabe que o livro chamado Bíblia sofreu alterações, sofreu atualizações, acréscimos. Ao longo dos séculos, o livro chamado Bíblia foi, digamos assim, adulterado. Tem muita coisa ali que não faz parte do contexto original, coisas que foram acrescidas pela religião, pelo cristianismo religioso. A grande coisa que eu fico pensando, assim, que para mim é o cúmulo do absurdo, e claro, ninguém vai conseguir mudar isso, não tem como mexer na mente de um religioso, entendeu? De um fanático, de um extremista, não tem como. Ele vai passar a vida toda achando que a Bíblia caiu do céu com capa e tudo. E que o Ed René Kivitz está muito errado em ter falado aquilo. Eu jamais diria que a Bíblia precisa ser atualizada, porque essas atualizações já ocorreram centenas e centenas de vezes. Quer uma prova? Quantas traduções existem da Bíblia hoje? Quantas? Qual delas está certa? Qual delas é a mais próxima do original, da verdade? Qual? Você sabe me apontar uma? Então, é de uma hipocrisia gigantesca, animalesca, sabe? Quando a gente vê os crentes, não vou generalizar, talvez uma parcela mínima tem um pouquinho de coerência e sabe que de fato o que eu estou falando é a verdade, porque eles conhecem a história. Eles não estão alienados, eles não estão sob o domínio mental de um líder que aponta um caminho e as pessoas simplesmente o seguem sem questionar. Existe esse grupo? Existe. Dentro das denominações? Existe. Os que não suportaram as cargas caíram fora. E esses que caíram fora são chamados de os desigrejados, né? Porque não tem como exercer domínio sobre essa galera que caiu fora do sistema. Mas existe ainda um remanescente dentro do sistema religioso que sabe que a Bíblia foi mexida milhares de vezes, centenas de vezes. Agora, uma coisa que eu diria, se eu fosse o Ed René Kivitz, eu não diria que a Bíblia precisa ser atualizada, eu diria que a Bíblia precisa ser contextualizada. Porque a Bíblia tem um contexto israelita, um contexto judaico. E aí eu vi um pastor falando que a Bíblia é a palavra de Deus
que a Bíblia tem que ser respeitada, que a Bíblia tem que ser vivida na literalidade. E aí, ouvindo, dá vontade de rir, porque é uma coisa absurda a gente ouvir as pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser cumprida ao pé da letra, quando na verdade elas não cumprem nada ao pé da letra. É de uma hipocrisia gigante. E esse pastor falou o seguinte, que ele, o Ed René-Kivitz, errou terrivelmente por ter dito que a Bíblia precisa ser atualizada. Quando na verdade o lema do protestantismo é só as escrituras, sola escritura, alguma coisa assim. De fato, o lema é esse. O lema é as escrituras. Mas a pergunta que se faz é: será que o sistema religioso protestante consegue fazer uma leitura coerente das escrituras? Porque tem muita coisa na escritura que não é para a igreja da Nova Aliança. Tem muita coisa que se realiza hoje dentro dos templos e que não há nenhuma recomendação do apóstolo Paulo, o apóstolo que recebeu a revelação do evangelho para a igreja da Nova Aliança, nunca recomendou. Coisas que Paulo nunca disse. Mas as pessoas vivem praticando, as pessoas vivem fazendo. Por quê? Porque está na Bíblia, só a escritura, só as escrituras. Ou seja, se faz uma leitura equivocada das escrituras, se faz uso de coisas que não tem nada a ver com a igreja, se faz uso de coisas e coisas que deveriam ser praticadas não se praticam. Então você percebe a malandragem do sistema religioso em querer lançar sobre os ombros das pessoas uma obrigatoriedade à luz do que eles entendem como escritura, como verdade das escrituras, quando na verdade a contextualidade, a aplicação não é para a igreja, não é para nenhum de nós. Então, Ed René-Kivitz, eu acredito que você está com sua cabeça tranquila, com sua mente em paz, porque você saiu de um meio, de um ambiente composto por hipócritas, por mentirosos, por pessoas invejosas, pessoas que nunca concordaram com o que você falava. Nunca concordaram. Porque é assim, quando o sistema religioso não concorda com tua fala, eles farão de tudo para ver você fora deles, fora do esquema deles, porque isso é um esquema. Ed René-Kivitz, que Deus possa iluminar tua mente, meu irmão, tá? Eu espero profundamente que esse país composto de religiosos fundamentalistas e radicais extremistas tenha um encontro real com o evangelho que liberta. Porque só existe uma coisa capaz de libertar a mente dos filhos de Deus: a revelação do evangelho e da graça de Deus. Qualquer outra coisa fora do evangelho é legalismo religioso. E a teologia legalista institucionalizada, ela é terrível, ela escraviza. Ela mantém a mente das pessoas sob cativeiros. Só Deus para nos libertar dessa máfia religiosa, né? Bom, meus amigos, é simplesmente uma pequena reflexão. Espero em Deus que você continue sendo agraciado, né, por muitas e muitas bênçãos vindas da parte do Pai. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe.